Bem-vindos ao nosso grupo dos Gibeonitas. Para você que está pela primeira vez aqui neste grupo, ele acontece Boa noite para todos. Ele acontece toda quinta-feira às 19h30, com uma programação especial. E hoje, falando em especial, nós vamos ter a continuação aí da palestra com a nossa preciosa Aline Pimenta, que vai trazer um tema muito relevante, muito importante para o nosso crescimento físico, espiritual e mental também, porque todos estão interligados. Aline, me dá um joinha se você já estiver pronta, ok? Vamos estar, então, fazendo uma oração. Deixa eu fixar aqui na tela. A Aline está na correria, acabou de chegar em casa ali. Vamos fazer uma oração, então? Se você pode, feche seus olhos. Querido e amado Pai, obrigada, Senhor, porque mais uma oportunidade estamos tendo, Senhor, de aprender e também melhorar a nossa maneira de agir, Senhor. Espírito Santo, ajude-nos a entender, gravar e termos a iniciativa, Senhor, de sermos diferentes, porque quando nós aprendemos, quando nós temos o conhecimento, nós não podemos e não devemos ficar da mesma maneira, Senhor. Então, por favor, Espírito Santo, clamamos a Ti, porque o único que consegue mudar algo em nós é Ti. Então, por favor, estamos dando, Senhor, carta verde para que o Senhor entre em nosso coração, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor habite em nós, para que o Senhor tire tudo de ruim que é em nós, e temos muitas coisas ruins, Senhor, por favor. Sei que a cada dia o Senhor procura fazer, mas entregamos mais uma vez a Aline em suas mãos. Essa preciosa, Senhor, que tem se dedicado tanto ao seu trabalho, dê forças, dê sabedoria, dê entendimento, não só agora, Senhor, mas em cada momento, para que a Aline continue sendo essa serva do Senhor, levando a sua palavra àqueles que precisam. Unja mais uma vez essa sua filha com o seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. É contigo, Aline. Amém, amém. Boa noite. Como é bom ver vocês. Ai, que lindos. Oi, Idalina, Mayra, Ivanete. Beijo para todos. Confesso que eu acordei hoje me sentindo muito pequena para algo tão grandioso que Deus chamou, que é falar sobre saúde, né? A Alessandra vai compartilhar com vocês a palestra. Mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Feche seus olhos comigo, vamos. Deus poderoso, queremos entrar na tua presença mais uma vez. Estamos aqui nessa noite porque o Senhor chamou a cada um de nós para um desafio grandioso, que é viver em conformidade à tua palavra. Que não seja a Aline a falar, e sim o Senhor, do que o Senhor propôs já tem um tempo, já tem alguns anos, para que a gente possa aqui falar sobre algo tão importante, que é como viver no Éden. Fique entre nós, em nome de Jesus, amém. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Aline Pimenta, casada com Elison Pimenta, e tenho um filho Pimenta também, o Gael. É um menino de 7 anos e é uma benção. Sou casada há 20 anos, sou vegetariana também há 20 anos, então eu me tornei vegetariana pouquinho antes de entrar no altar. E foi um chamado de Deus. Hoje eu não vou falar para você ser vegetariano, mas eu vou trazer conceitos do que Deus trouxe para mim. Você consegue colocar aí, Alessandra? Nós vamos falar hoje sobre o homem moderno
Ele está morrendo pela boca? Como assim? O que tem a ver o que eu como com a minha saúde? E por que estamos doentes hoje? Será que é só porque é culpa do pecado? Ou é algo que eu consigo... como é que eu posso falar? Eu consigo escolher. Hoje eu escolhi roxo para usar. Mas será que eu consigo também escolher o que eu vou colocar no prato? Na hora que eu vou no supermercado, o que tem a ver o comer com a minha vida e com Cristo? Será que o que você coloca no carrinho mostra Cristo em você? Hoje nós vamos falar sobre isso. E eu queria falar, se a tecnologia evoluiu tanto, Lissandra conseguiu aí, amor? Não? Lissandra? Conseguiu a Ele palestra? estava fazendo download. Espera aí que eu já... Ah, Aí, tá vou bom. abrir já. Se a tecnologia evoluiu tanto, por que estamos mais doentes? Se a tecnologia veio para nos auxiliar? Por que existe tanta comida e tanta depressão? Será que tem a ver o que eu como com a depressão? Porque nunca houve tantas, porque nunca houve tantas dietas e tanta obesidade, né? Olha que disparate. Existe tantas dietas, mas também existe tanta obesidade hoje. Será que estamos nos alimentando ou destruindo lentamente? Olha a pergunta aí, olha. O homem moderno está morrendo pela boca. Pode passar. E aí, o que Deus deixou para gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Gênesis, não tem como falar sobre isso sem começar com um princípio. Estou bem no início aqui, da Bíblia. Gênesis 1:29. O que Deus oferece para mim e para você? Em Gênesis 1:29, eu vou ler na minha Bíblia aqui, na minha versão. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que dá sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá sementes, ser-vos-ão de mantimento. Então, este foi o alimento que Deus deixou para mim e para você. Talvez o problema não seja a falta de comida. Talvez seja o afastamento desse plano original que nos faz adoecer tanto. Pode passar o slide. Qual foi, então, o plano original, né? Alimentar. Nós lemos aqui. Ele nos ofereceu árvores com sementes, frutas. E eu tentei colocar uma imagem aí bem interessante, bem chamativa, colorida, como Deus é, alegre. Pode passar, por favor. E aí, gente, ele ofereceu para a gente um prato gostoso. Olha, frutas, sementes, vegetais, alimentos naturais. Pode passar, por favor. Mas e o que o homem moderno tem comido? Refrigerante, açúcar refinado, ultraprocessados, excesso de comida e até as comidas artificiais. É o tal de desembalar, né? Chego no supermercado e compro tudo que facilita a minha vida. Fazer comida. Eu recebi uma mensagem essa semana falando: Aline, não estou tendo ânimo para fazer comida. Eu tô assim, mas você não precisa de fazer comida? Come só o que Deus deu, a salada. E você vai ficar bem. Ela, uai, mas só isso? Sim, só isso você vai ficar bem, né, marida? Só isso você vai ficar bem. Você não precisa de fazer grandes pratos. Antigamente eu fazia carne de casca de banana, porque eu sou vegetariana, né? Carne de casca de banana e fazia vários pratos mirabolantes. E hoje eu aprendi com Deus que eu não preciso disso para comer. E o que é interessante, quando você come direitinho, você não emagrece. Eu sou prova viva. Eu mantenho o meu peso mesmo comendo cru. Pode passar, por favor. Se Deus criasse hoje o ser humano do zero, será que ele ia colocar salgadinhos no jardim? Pizza, refrigerante?
e tantas outras coisinhas que a gente gosta de comer, né? Batata frita. Meu áudio tá baixo? Gente, o meu áudio tá no limite. Irmã, Tá ótimo. sim. Irmã, tenta sair e entrar de Tá novo. Ah, tá. Então, Deus não iria colocar salgadinhos, nem batata frita, hambúrguer no Jardim do Éden, não. Eu achei interessante essa pergunta. Próximo, por favor. E aí a gente tem. Pode passar, por favor, Alessandra. E aí a gente tem uma escritora maravilhosa, que ela nos fala. Um dos trechos mais citados está no livro A Ciência do Bom Viver, que ela fala: o costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benefício à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, algumas pessoas poderão ter necessidade de uma terceira refeição. E aí eu faço a pergunta para você: você era como eu, que comia 6 vezes ao dia? Gente, eu comia 6 vezes ao dia. Isso eu estou falando de novembro para cá. De novembro para cá. E aí, outro trecho que é bem interessante que ela fala no livro Educação, página 205, na maioria dos casos, 2 refeições ao dia são preferíveis do que 3. E também fala no Ciência do Bom Viver, eu trouxe vários trechos para você falar que eu não estou inventando. A maioria das pessoas que fizeram a experiência verá que 2 refeições ao dia são melhores do que 3. Ela também disse isso, não deveria virar regra. Não é uma regra, não estou impondo algo para você hoje. Não penso assim, não penso, porém, que o número de refeições deve ser um teste. Então, calma. Aline, você quer que eu passe fome? Não, gente, não é isso que eu quero. Lá no nosso grupo, Soluções em Vida, Saúde e Estar, a gente fala sobre isso, sobre essas soluções. Pode passar, por favor. Então, você viu que ela falava que era melhor 2 refeições do que 3, mas aí a gente tem os quilos mortais hoje, né? Que hoje os maiores causadores de doenças são esses que a gente falou, né? Gordura industrial, sedentarismo, ultraprocessado, açúcar excessivo. Aliás, esse açúcar excessivo deveria ser açúcar, porque o açúcar não é um alimento, gente, não é um alimento e ele é altamente cancerígeno. Eu que não sou nutricionista sei disso. E os nutricionistas falam não comem açúcar. E Deus fala no Éden em 2 tempos que a gente precisa de menos refeições, menos beliscos, que era isso que eu fazia ao longo do dia, e o descanso digestivo, como ele é benéfico. Tivemos uma doutora maravilhosa, isso, açúcar é droga, uma doutora maravilhosa que ficou aqui no Gibeonitas várias semanas e ela falou do benefício gigantesco que é você abandonar o açúcar. E a gente precisa também da simplicidade ao comer. Precisamos de comida simples. Pode passar, por favor. Muitos comem a toda hora. A despeito das leis da saúde, depois a mente fica obscurecida. Isso está escrito em Conselho de Regime Alimentar, página 564. A Ellen White também falou. E aqui eu trouxe para vocês, se vocês abrirem com 2 dedinhos, são estatísticas só para ter, né? Aqui no quadro 1 fala que na OMS a alimentação inadequada contribui para a obesidade, pressão alta, colesterol, isso a gente já sabe. E eu achei interessante que, além do câncer e do AVC, a esteatose hepática, e eu fui procurar saber o que é a gordura no fígado. Eu tive várias pessoas que me procuraram, eu posso fazer desintoxicação, mas se eu tenho gordura no fígado, você precisa de um cuidado melhor. No quadro 2, a gente fala sobre a alimentação está relacionada também a diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares.
E olha essas taxas aí, gente, olha como que é interessante. O excesso de peso passou de 42 para 55,4 da população brasileira. A diabetes aumentou de 5,5 para 7,4. A hipertensão subiu de 21 para 24. E aí eu vou parar por aqui, porque tem também as fontes internacionais que falam, mas Aline, você está querendo que eu seja magrinha, esbelta? Não, gente, não é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Por favor, não fique chateada comigo. Nós estamos chegando próximo à perseguição que vamos passar. E se hoje o seu organismo está acostumado a comer em excesso, como que você vai fugir para as montanhas e depender somente dos anjos? Precisamos aprender a ficar mais tempo sem se alimentar. Faça por gentileza. E aí a gente tem, nós controlamos, pode voltar, por favor. Nós controlamos a comida ou a comida controla você? Comemos por fome ou por ansiedade? Achei interessante essas perguntas. O corpo pede ou a mente que está viciada? Precisamos ficar esbelta? Ah, gostei. Sobre o industrializados. Seu bisavô reconheceria sua alimentação que você come hoje? Ou ele iria achar que você é doido? Comer essas coisas. O corpo pede ou a mente está viciada? Quanto da sua comida vem da terra e quanto vem da fábrica? Se a gente fosse colocar tudo que você comeu durante o dia hoje, nós já estamos às quase 20 horas. Será que você comeu mais dos alimentos da terra ou mais dos alimentos da indústria? Pode passar, por favor. E aí nós temos o que a gente pode fazer? Aí tem sugestões, né? Alimentos simples. Uma mandioca cozida, um cará, um inhame, né? Dependendo da região, uma macaxeira, como é que você conhece aí, um feijão. Eu gosto muito das sementes dos grãos germinados, porque sustenta, e realmente sustenta. O milho, que você pode comer ele cru, é uma delícia. A abóbora, você pode comer ele cru. Chuchu, você pode comer ele cru. E olha essa batata aí, que interessante, ó, ela é assada, só com algumas ervas. Gente, o prato está perfeito. Coloca aí uma salada, não precisa, né, Zenilda? Alimentos simples. A Zenilda é ótima, ela me manda cada prato que eu fico assim, ai, que delícia, queria comer lá junto com ela. Alimentos simples, é isso que Deus está chamando eu e você comer. Pode passar, por gentileza. Tem um programa que chama Quilos Mortais, né? E lá mostra pessoas presas à comida, emocionalmente destruídas, ansiosas, dependentes, perdendo a mobilidade, vivendo para comer. E eu fui numa casa que literalmente o rapaz vivia para comer. A gente tem que ter cuidado. Nós comemos, o homem moderno come toda hora, vive cansado, ansioso, inflamado. Por que você acha que a barriga fica estufada quando você come alguma coisa que tem leite, ovo, queijo? Gente, isso é altamente inflamatório. A farinha de trigo, gente do céu, ela faz um mal. Já no plano do Éden, ele pede simplicidade, equilíbrio, domínio próprio, comida viva e natural. Você acha que lá no céu você vai ter aí fogão, fogo para esquentar? Vamos tentar voltar para o original, gente. Passa, por favor, o slide. E eu trouxe aqui alguns pensadores que eu achei interessante estudar sobre eles. O primeiro é Hipócrates. Ele falou que teu alimento seja teu remédio. Já Michael Pollan fala, coma comida de verdade, não muita. Também mesmo o natural, o essencial, o que é do Éden, não coma muito. Principalmente plantas, é o que você precisa comer. Walter Longo já é um escritor atual, né?
ele fala, defende simplicidade alimentar e períodos sem comer. E nós temos também o lindo Daniel, que ele evitou a comida do rei. E você está comendo a comida do Egito, gente? Isso é muito sério. Nós precisamos, hoje, nós vimos que o homem moderno está cercado de comidas gostosas, mas elas são vazias. E aí, ao mesmo tempo, a saúde sofre. Nunca tivemos tantos sabores e, ao mesmo tempo, tanta obesidade, ansiedade, compulsão e doença. Aqueles chamados a alimentação gostosa, né, mas que faz mal, os salgadinhos, os chocolates e etc e tal. Aline, mas eu não posso comer nunca uma pizza? Gente, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente está comendo demais essas alimentações erradas e a gente está deixando o que Deus deu para mim e para você de lado. Talvez a pergunta mais importante hoje dessa noite seja: será que nós afastamos demais do plano original de Deus? O Éden não era apenas um lugar? O Éden era um estilo de vida. E eu vou falar rapidinho de mim. Para quem me conhece tem pouco tempo, eu sou vegetariana há 20 anos, estava comendo 6 vezes ao dia, viu, Marisa? Mesmo jejuando, quando a gente não estava jejuando, que aí eu comia demais. E aí, quando foi o novembro, outubro do ano passado, eu fiz uma pregação que chama Somos Flores do Jardim do Éden. Quando eu terminei a pregação, literalmente, com meu pai do meu lado, assim, a gente fez a oração, foi na sala 937. Aí Deus falou assim no meu ouvido: muito bonita, Aline. Ele falou desse jeito: muito bonita, Aline. Mas eu quero você no Éden. E eu, nossa, gente, eu chorei. Eu tô assim, Senhor, eu não tô no Éden. Eu sou vegetariana há tanto tempo, Senhor, eu não tô no Éden. Eu quero estar no Éden. Senhor, aí eu sabe aquela que se justifica, Senhor, eu prego, eu tenho 2 estudos bíblicos, eu faço tal. Eu não tô no Éden. Ele, não, você não tá no Éden. E aí, quando foi na madrugada, eu falei assim: o que o senhor quer que eu faça para ir para o Éden? Porque eu quero ir para o Éden. Então, Deus está chamando eu e você para ir para o Éden, gente. E ele falou na sua alimentação. E aí, como eu já tenho grupo, né, que eu já fazia desintoxicação desde 2014, 2015, chamei de novo o pessoal e falei assim: gente, Deus me deu um desafio, vocês querem fazer comigo? E aí, de 50 pessoas, tornamos hoje 300 pessoas e já foi mais de 10 desintoxicações de novembro para cá. Mais de 10 turmas. Já perdi a conta. E louvado seja Deus, porque de lá para cá eu consegui abandonar vícios que tinha, né? O bolo, o pão, o biscoito, comer toda hora, diminuir. E aí, depois que eu escrevi o livro De Volta... Pode passar o próximo slide. Aí Deus me deu o primeiro livro, De Volta à Dieta do Éden, que se tornou uma jornada. São 40 dias com as cores do arco-íris. Gente, o que Deus me deu foi incrível. Eu entendi que as cores do que está lá no arco-íris, lá do trono de Deus, ele colocou nos alimentos para que a gente comesse dele. Isso mesmo, Marisa. Para que a gente comesse dele. E cada semana você descobre o que a cor simboliza. Por exemplo, o vermelho é o sangue de Cristo. Nossa, esse e-book foi o primeiro escrito e eu simplesmente me derramei aos pés do Senhor, assim, ao longo, e foi escrito muito rápido, porque era uma transformação para mim. Logo depois ele me deu esse outro e-book, Éden em 2 Tempos, que são 30 receitas.
São 15 dias onde você come 2 vezes por dia e fica bem, e fica saudável, não passa mal, não adoece. E nesse processo todo, olha por que ele fez isso comigo. Eu descobri um tumor no intestino e o meu resultado virou pré-maligno. Imagina se eu não tivesse ouvido a voz dele, volta para o Éden. O meu resultado seria talvez fatal. Então, Deus está chamando eu e você. Gente, só ser vegetariana não me garantiu nada. Eu ainda fiquei doente. Se você não tem nada, não faça. Não come errado para você ter alguma doença. E aí, por isso que nasceram esses 2 livros, onde vai falar da comida natural, menos industrializado. Na verdade, não vai ter nesses 2 livros nada industrializado, mas ele vai te ensinar a ficar com equilíbrio, domínio próprio, saúde física e espiritual. E no Éden 2 Tempos, nós vamos ver que durante meus estudos, eu percebi algo que foi muito interessante. O problema não é apenas o que comemos, mas como comemos, a quantidade e o tempo, o período. Hoje, muita gente vive beliscando, eu anotei aqui para não esquecer. Vive beliscando o dia inteiro. Gente, eu comia amendoim entre as refeições, amendoim, castanha. Nem isso você pode fazer. Eu aprendi com Deus. Nem isso você pode fazer. Ah, comi uma maçã no meio lá do almoço e do café da tarde, eu ainda comi mais uma fruta. Nem isso você pode. Eu aprendi, você também pode aprender. A gente precisa de descanso, equilíbrio, disciplina. E aí nasceu esse e-book maravilhoso, onde a proposta é simples, é viver sem excesso, sem impulso, sem a escravidão alimentar, era o que eu vivia, e com mais consciência e mais sensibilidade. A chamada aqui para você é que seu corpo foi criado por Deus para funcionar com equilíbrio, não com exagero. Talvez você não precise da comida mais cara, não precisa, gente. Você precisa voltar ao simples. Hoje, a minha marmita, ela é mais farta de salada, de frutas, para os 2 momentos que eu vou comer. E aí você vai aprender a comer esses alimentos maravilhosos que Deus deu, comida simples. O futuro, pode passar esse slide. O futuro da saúde talvez não esteja na próxima invenção da indústria, mas na redescoberta do plano original. Você precisa voltar ao Éden. Esse que foi o meu chamado e é o meu chamado para você. Que você encontre equilíbrio naquele que te criou, naquele que te ama, naquele que te guia. Nós estamos aí 40 dias jejuando. Com a mente limpa, você consegue fazer coisas inimagináveis. E eu posso falar por mim, escrever tantos livros só na hora do almoço, você consegue ouvir melhor. Tem uma irmã que me chamou no privado e falou assim, Aline, o jejum está me ensinando a ouvir melhor Deus. E sim, Ele quer falar comigo, com você. Ele quer renovar nossas forças, nos dar ânimo. Ele quer nos usar onde a gente estiver. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Eu não estou falando para você ser magérrima e cara de doente, não. Bonita, porque nós somos filhos do Senhor. Nós precisamos exalar, os poros precisam sair, né? Foi falado lá sobre o olfato. Precisamos exalar Jesus. E isso é fácil? Não, né, Maíra? Não é fácil, não. Marisa, estamos na caminhada há tantos anos, né, Jaci? Não é fácil, mas se Deus chamou, Ele capacita, Ele nos dá essa possibilidade. O homem saiu do jardim e trocou
frutos da terra pelos produtos da indústria. O resultado está nos hospitais. Essa frase me marcou. Quanto mais nos afastamos da simplicidade do Éden, mais nos aproximamos da doença. E aí aqui, pode passar, por favor. São esses dois que eu falei hoje, Éden, Dois Tempos e De Volta à Dieta do Éden, não são livros físicos ainda, mas com a graça de Deus nós vamos ter, uma irmã profetizou que logo a CPB vai distribuí-los. São e-books para você ler em casa, no celular ou no tablet, ou como algumas irmãs já fizeram, já baixou e já imprimiu eles e estão vivendo a jornada. Esse aqui é um incentivo para que você volte ao Éden. E caso você queira adquirir, é comigo mesma. Pode passar, por favor, o slide. E as minhas redes sociais é esse. O Instagram é Aline Pimenta WA. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o meu telefone para contato é o que está aí. Aqui eu tenho um vislumbre do que você vai ver dentro do e-book, o Éden Dois Tempos, e De Volta à Dieta do Éden. Eu coloquei aqui um resumo de cada cor, de cada semana. Deus, ele é maravilhoso e ele deixou tudo isso disponível para mim e para você. E a minha intenção hoje não é venda, a minha intenção é que você volte ao plano original. Hoje eu falei com um irmão, nossa, não me sinto nem um pouco capacitada para isso. Mas se Deus chamou, nós estamos aqui para servir. Eu sou uma serva. E que você faça o plano de sim, voltar e viver do Éden. Nós podemos orar, Alessandra? Sim, por favor. Vamos orar então. Poderoso, majestoso, glorioso Senhor, a ti toda a honra, glória, poder, majestade. Tu és santo, tu és justo, tu és bom. O nosso compassivo Emanuel. Aqui está um pequeno povo muito feliz, Senhor, que está buscando viver em conformidade com o que o Senhor deseja. Se lá no santuário o véu foi rasgado, simbolizando que não precisava mais de matança de animais, Pai, o Senhor está falando para nós nessa noite que não é necessário mais comermos esses animais que estão tão doentes. Que o Senhor quer que a gente viva o plano original, mas que o Senhor também não nos condena se alguns aqui comem ovo, leite, queijo, se comem as coisas que a indústria oferece. Mas o seu objetivo é alcançar a todos nós, porque o Senhor quer nos levar, cada um de nós, para o céu. Que possamos, Senhor, ouvir a tua voz, viver a dieta do Éden e feliz, Senhor. Lá no serviço, eu era extremamente acusada pela minha alimentação, e se não fosse essa alimentação que o Senhor me deu, eu estaria talvez nem aqui. O Senhor quer usar todos nós, Pai, e que possamos comer do Éden com alegria. E não falar, vou comer agora um chuchu, porque é o que tem que comer. Não, Senhor. O Senhor quer que a gente seja feliz, seja grato, seja alegre por tudo que o Senhor faz. Então, transforma cada coração aqui, se alguma coisa ainda falta. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada! Amém, amém. Amém, amém. Amém, Boa Aline. noite, glória a Deus. Vamos Muito bom. poder